Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Pode Já, episódio de número 8. Hoje trouxemos aqui um super convidado, já tive a oportunidade de conversar com ele antes, cara, super simpático, inteligentíssimo, não é só um grande esportista, que hoje nós vamos mostrar vários lados aqui dele no nosso episódio. Então, estou aqui hoje eu, Thiago Schultz, host do Pode Já, com Gabriele, co-host do Pode Já. Gabi, apresenta pra gente o nosso super convidado de hoje. Fala pessoal, hoje a gente está aqui com um atleta bicampeão mundial pela seleção brasileira. Ele é empresário, ele é formado em marketing e está estudando educação física, apaixonado por automóveis, brincalhão, mas introvertido para quem não conhece. Thiago, seja muito bem-vindo ao Pode Já. Gostei da apresentação. Boa noite, Gabi. Boa noite, Thiago. Prazer aqui participar do Pode Já com vocês. E espero que seja aí 2 horinhas bem divertidas pra gente. Vamos lá. Isso aí. De novo, né? Eu estou entre Thiagos, como no episódio da Motorbox aí também estava. Nomezinho de balaio, viu? Não, nome lindo e que produz pessoas extraordinárias, né? Vários Thiagos. Jesus já tinha o seu próprio. Depois de lá, nossa mãe teve a grandíssima ideia, nossas honradas mães aqui, em colocar esse nome lindo pra gente. Os dois sem H ainda. É verdade. Quantos anos tu tem, Thiagão? Sou 42 anos, aliás, meu nome foi baseado, né, no Apóstolo de Cristo. Que bacana. E somos suspeitos, né, pra falar, né? Quanto somos inteligentes. O Thiago também tem uma característica que sempre que é humilde, todos os Thiagos que eu conheço são muito humildes. Muito, muito. Eu sou. Nossa. Mais ou menos. Caramba, Thiago, tu contou ali pra gente que tem 42 anos. 42, 9 de março de 1981. Jogo desde os 7 anos de idade. Caramba. 35 anos de estrada. E aí pensando já, né, um dos motivos da nossa conversa, pensando aí no pós-carreira, planejando oportunidades de negócio. Estamos estudando bastante para definir, para tomar a melhor decisão. Com certeza, hoje jogando no Jaraguá Futsal. Isso, Jaraguá Futsal, desde ano passado, né, meu retorno. Minha primeira passagem foi na metade de 2006 até o final de 2010. E voltar para Jaraguá do Sul foi sensacional. Logo que recebi o convite, foi só arredondar para fazer dar certo. E deu certo. Que bacana. Muito bom. A gente vai entrar em todos os detalhes dessa carreira, dessa passagem dele nos times aqui, da região, do Brasil, do mundo. O Thiago teve uma grande participação na época do Malve Futsal, teve muita participação na seleção brasileira também. E hoje eu tenho uma grande novidade aqui no podcast Pode Já. Vocês já devem ter visto alguma coisa diferente por aqui, né? É verdade. Para quem tá vendo no YouTube, para quem tá ouvindo no seu carro, você vai ouvir agora, vai ser mais legal ainda. Agora o Pode Já tem um parceiro oficial, que é a Omie, um dos maiores ERPs do Brasil, um software de gestão empresarial. Temos até um plaquinha. Software que conta com mais de 150 mil clientes em todo o território brasileiro. Um software de gestão integrado, digital, rápido para todas as empresas que estão buscando melhorar sua contabilidade, sua relação com os clientes, seu controle de estoque e muito mais. Logo, logo nós falaremos mais sobre o nosso parceiro. Então, Thiagão, hoje o papo contigo aqui vai ser lá do início. Você falou que você começou a jogar com 7 anos. O que é começar a jogar com 7 anos? Com 7 anos eu não sabia jogar, não sei até hoje, então não muda em nada. A pergunta que eu fiz pra Gabriele no carro antes, Meu Deus. ela ia fazer essa piada comigo, mas eu falei, eu não É. vou deixar, eu vou puxar essa piada antes. Porque é sério, eu sou leigo em muitos esportes, eu gosto de assistir, gosto de curtir, gosto de participar, de brincar, mas como eu sou um nerd, aquele nerd clássico que gosta de quadrinho, que gosta de jogar videogame e tal, agora mais nerd de empresa, que já nem joga videogame mais, mas eu não sei algumas informações importantes sobre os esportes. Aí eu perguntei pra ela, no futsal, quantas pessoas tem lá dentro da quadra? Ele bem São assim, 5 pra cada lado. É 5 mais goleiro ou é 4 mais goleiro? Eu jurava, por Deus, que ele tava me zoando. Eu falei, não vou responder isso é uma piada com a minha Porque cara, a Gabriele, ela assiste mais que eu. É, porque a gente é o inverso, né? Normalmente sempre o homem que tá lá no domingo assistindo, não sei o quê, quem assiste futebol lá em casa sou eu, quem liga no canal de futebol sou eu. Esses dias eu coloquei o jogo do Liverpool, o Thiago falou,
Ai, sério que a gente vai ver isso? Falei, sim, até tu achar outro filme pra gente assistir, a gente vai assistir aqui o Liverpool. Acabou de começar o jogo, deixa eu assistir só um minutinho aqui. Porque realmente, lá em casa, o papel é totalmente invertido. E ele me fez essa pergunta, eu falei, gente, eu não acredito. A gente tem que chamar o Thiago pra fazer um podcast pra explicar pra esse menino que sim, é 4+1. É 4 né? mais 1. E o mais um é maravilhoso, conta aí pra gente. Então, Thiago, como tu começou essa tua carreira? Como tu começou, na verdade, a jogar futsal? Tu começou só futsal, foi futebol? Conta aí pra gente. Por incentivo total dos pais, né? Eu morava em São Paulo, Zona Sul, Santo Amaro. Problemas sociais bombando. E foi uma forma que eles acharam de me incentivar à prática esportiva. Eu fiz um teste com 7 anos de idade e já passei no primeiro teste, na primeira equipe. Por isso que eu falei que eu comecei a jogar com 7 anos, foi oficialmente disputando o Campeonato Paulista. Não foi treinozinho de futebol na esquina de casa, assim, no campinho de areia? Não foi nem escolinha, já me levou direto para um time, né? Muito bom. Eu fui pela diversão, não fui preocupado em jogar ou ser um campeonato oficial, não. Fui me divertir, já passei de primeira e começou a minha história jogando na linha. Esse primeiro ano foi jogando na linha. E esse primeiro teste que tu fez foi pra futebol ou futsal? Futsal. Ah, tá. Futsal. Então tu já começou. E aí jogando na linha. Passei jogando na linha. E na semifinal do campeonato o nosso goleiro ficou doente e não tínhamos goleiro reserva. E nas brincadeiras fora de quadra eu brincava no gol. Eu gostava muito do Tafarel na época. Tafarel é de seleção brasileira, enfim. E Quem é Tafarel, né? Dá aquela definida pro Tiaquinho, não, relaxa. Deu uma contextualizada aqui, né? Melhor Eu ainda moro no Brasil, tem coisas que não tem. Tafarel jogou 3 mundiais, se não me engano, pela seleção. Foi campeão em 94. E eu comecei a acompanhá-lo a partir de 86, com 5 anos. Então eu já gostava dele pra caramba. E toda brincadeira eu tava no gol. Só que no time eu tava na linha. E na semifinal o técnico perguntou se você pode substituir o nosso goleiro, ficou doente e tal, não pôde vir. Eu falei, não vou, não tem problema nenhum. Não tinha outro também, né? Então, bora. Isso na semifinal. Joguei semifinal e final, nós fomos campeões. E pro próximo ano, se eu me apresentasse como atleta de linha, eu ia ser reserva. Naquela idade, não tem essa troca, esse dinamismo que tem hoje de trocar toda hora os atletas, né? Eram só os 5 titulares que jogavam. Então, se eu me apresentasse no outro ano, com 8 anos, para jogar na linha, ia ser reserva. Se eu me apresentasse de goleiro, ia continuar como titular. E o futebol era uma diversão, então... Não, continuar no gol, ser titular, para jogar, pra sou tá goleiro. lá no meio. Isso. E aí, com 9 anos, eu comecei a jogar futebol de campo na linha. Que bacana. Então, completou a diversão da criança. Então, aí tu futsal jogava no gol e no... futebol de campo na linha. Também Que num legal. time convocado, time pra... Já era no Palmeiras, com 9 anos. Olha Palmeiras, só, com no 9 anos. Palmeiras, que bacana. Caramba, E baita sempre a base. mesma turma. Do futsal e de futebol, sempre a mesma turminha ali. No futebol, como são mais atletas, então juntava com atletas de outras equipes de futsal. Então, no futebol de campo, todos jogavam juntos. No futsal, era uma guerra. Nossa. Porque era o mesmo Eram time que times pra decidia os brigar. campeonatos, que eram os melhores da cidade na época. Mas era muito divertido. Isso lá em São Paulo, então. São Paulo, E capital. aí como é que foi essa decisão pra ti? Porque tu falou pra gente que tu trouxe o futsal e o futebol, mas hoje em dia a gente sabe que tu se profissionalizou no futsal, que tu é goleiro e que tu mantém ali, né? Claro, às vezes deve dar uma brincada no futebol ainda de campo e tudo mais, né? Mas nada profissional. Como foi essa trajetória até tu chegar nesse ponto de decisão? De, não, agora eu vou pro futsal então. Porque normalmente, pelo menos vindo de uma família que teve pessoas que queriam muito se tornar jogadores de futebol, o sonho dos meus irmãos era se tornar jogadores de futebol, de campo, né? E eu acredito que tem muita criança hoje em dia que continua sonhando em jogar futebol de campo. Como foi esse sonho pra ti de ser jogador de futsal? Eu vou te provocar agora, Gabi. Eita. Era sonho da criança ou era o sonho dos pais? E o pior que eu vou ter que... O pai... Pai, desliga, por favor. Pai, desliga. A gente tem um grande problema na formação dos novos atletas, que é a pressão dos pais. Meu Demais. filho vai se tornar jogador e vai ajudar a família toda. E isso é um problema. E isso nunca aconteceu comigo. Que legal. Eu sempre fui livre para me divertir. Muito se diz hoje, tem muita discussão de como formar novos atletas de futebol. E o futsal é a base para tudo. Então, todo mundo indica que pelo menos até os 13, 14 anos, um atleta, para se tornar especial no futebol, ele tem que passar para o futsal. Porque o futsal é mais dinâmico, você toca mais na bola. Nossa, é você uma tem correria menos o espaço tempo para todo. pensar. E isso, quando você vai futebol de campo e tem aquele campo enorme,
o processo de tomar decisão é muito mais rápido e ele acaba se diferenciando dos outros. Eu nunca tive isso. Eu sempre me divertia. O ponto X que eu decidi pelo futsal e foi pela diversão a minha decisão foi quando eu tinha 15 anos, 1996, já era nascido. Meu Deus, não. Não, Não. já Faltava um pouco ainda, né? Foi até 2002 ali ainda. Com 15 anos eu estava no Corinthians, futsal e futebol de campo. Nossa. E aí o técnico do futebol de campo chegou nos atletas que jogavam os dois e deu o ultimato. Ó, a partir dessa idade vocês têm que se especializar, porque não vai dar mais para conciliar. O futebol de campo vai exigir mais tempo de vocês e vocês vão correr risco de se machucar, os treinos vão ser mais intensos jogando futebol e futsal. E aí foi quando eu decidi, da turminha toda que foi sempre junto, desde os 7 até os 15, o mesmo grupinho, só eu decidi pelo futsal. Porque o sonho dos outros era maior, era retorno financeiro, era ser um jogador de futebol. Não eu só tava deles, né? pela diversão e as regras do futsal também me ajudaram com essa decisão, porque o goleiro começou a poder sair da área, coisa que não podia anteriormente. Não podia. Nossa, Não eu realmente podia. nasci depois, né? Então, É. porque pra mim, desde a época que eu me conheço por gente ali, que eu ia até os jogos, né? Goleiro linha era, nossa, fantástico. Pois é, nas regras antigas, até 96, 97, o goleiro não podia sair da área. Se ele tocasse na gente. bola fora da área, era falta. Nossa, eu tô tentando imaginar como seriam os jogos de futebol que eu assisti Pois é. com isso. E é legal que tu trouxe essa questão da narrativa da pressão dos pais, né? Pai, mãe, pelo amor de Deus, desculpa. Mas eu tenho uma história muito engraçada com o futebol, porque os meus irmãos, sou a menor de 2 irmãos mais velhos, e eles são 96, 97, então eles têm uma idade muito próxima e sempre jogavam. E todo final de semana eles jogavam, e eu comecei a pegar raiva de futebol. Eu pegava raiva, porque daí eu não podia viver, eu não podia sair com as minhas amigas, porque eu tinha que ir pra Balneário no jogo dos meus irmãos, porque eu tinha que ir pra Florianópolis acompanhar eles em campeonato, porque tu, melhor que ninguém sabe, a correria que é vida de jogador. E meus pais sempre estavam muito presentes na carreira deles e eu acabava tendo que ir junto, né, pra não ficar sozinha. Então eu peguei raiva por futebol e aos 12 anos, quando então eu me desvinculo dos meus irmãos e vou pra Blumenau, eu olho pra minha mãe e falo, quero treinar futebol. Eita. Depois de odiar a minha infância inteira, foi onde eu respirei e falei, cara, eu acho que eu gosto dessa coisa, eu vou treinar. E é muito engraçada essa pressão, porque realmente eu era pressionada a ter que assistir eles, não era eu que estava jogando, eram meus irmãos, mas a pressão de eu estar lá não estava me fazendo bem. Então é legal tu fazer essa colocação de como os pais podem interferir em futebol, futsal e todas as decisões da carreira de um atleta, porque realmente essa pressão ela existe, não só dentro de quadra, mas fora de quadra ela é bem, para quem tá acompanhando um jogador, ela é bem intensa. O incentivo à prática esportiva é fundamental, por Claro. disciplina, né, por concentração, isso carrega para os outros pontos da vida. A atividade física, né, saúde Exato. em primeiro lugar, né? Exatamente. E aí, mas se você coloca pressão, você nem sabe se o seu filho quer aquilo ali mesmo, né? Por Com que certeza. você chegou a perguntar para ele o que você quer da sua vida? Né? É uma escolha que ele tem que fazer. Claro, você proporciona opções, mas a escolha é nossa, como filhos, as escolhas vão ser nossas. Eu tive um excelente ensino de base em casa, um direcionamento do que era certo e o que era errado, mas meus pais nem imaginam o que eu passei para tomar certas decisões, certas Como e é que foi a erradas. tua infância, Thiago? Conta um pouquinho pra gente. Eu cresci em São Paulo, pegando ônibus, metrô, tudo sozinho. Aquela época não era tão perigoso como é hoje. Já era. Eu presenciei assalto a mão armada dentro de ônibus, enfim. Nossa. São Paulo. Uhum. E aquilo me marcou muito. E eu passei por todos os pontos de São Paulo. Então, conheço cada canto de São Paulo, jogando, estudando. Tinha bolsa de estudo do outro lado da cidade, na Zona Leste. Eu morava Essas na bolsas Zona tu já Sul. estava conseguindo graças ao esporte? Já, né? já, exatamente. O meu ensino médio foi todo com bolsa de estudo. Oitava série também, né? Hoje é o 9º ano, né? O nosso era até a 8ª. Então, os últimos 4 anos ali, do ensino fundamental, último ano do ensino fundamental e os 3 no ensino médio, foi com bolsa de estudos devido ao esporte. Para eu jogar bom. pela escola que eu estava estudando. Que bacana. Então, eu passei por todos, vi muitas coisas acontecerem.
e ter uma base de educação forte Ajudou a te segurar, né? me Estruturar, proporcionou a proporcionou essa tomar as estrutura. melhores decisões, que eu considero as melhores decisões. De repente, uma certeza. melhor decisão para mim pode não ser para vocês, Sim. mas eu tô bem, então acho Não, que eu deu fiz tudo as certo. melhores Deu escolhas. super certo, né? Tá super certo. E conta pra nós então, no ensino médio, tu jogou e já tava jogando profissional? Não, ensino médio ali com 14, 15, 16, não, ainda não era diversão, né? Tinha esse componente da bolsa de estudos como um prêmio, né? Pelo nível que eu estava atuando. Comecei a ganhar um saláriozinho de uma equipe com 16 anos de idade. O Corinthians também, nessa época, já pagava uma ajuda de custo para os atletas. Mas só foi ficar firme mesmo em 1999, quando eu fui para a GM de São Caetano do Sul, que aí eu já era juvenil e um pouquinho de adulto, e ali eu vi que eu estava entre os melhores. A GM de São Caetano era uma candidata ao título da Liga Nacional, e eu já estava inserido ali com eles. Então ali eu vi que, pô, aqui está começando a ficar sério. Aí quando eu saí de casa em 2001, com 20 anos, foi meu Isso primeiro tudo time. eu ainda não tinha nem nascido. Olha que ótimo, tu Tem continua. história. Meu Deus. E quando eu saí de casa a primeira vez com 20 anos, eu fui pro Rio Grande do Sul, minha primeira equipe fora de casa, debaixo das asas dos meus Nossa. pais, né? Aí a água bateu na bunda, eu falei, agora o bicho vai pegar. Praticamente me emancipei dos meus pais e comecei a caminhar com minhas próprias pernas, financeiramente falando também. E foi bravo ou foi tranquilo esse começo aí? O primeiro ano foi mais complicado, né? Mas também foi um ano de descoberta, né? Porque primeira vez que eu saí de casa, num estado novo, numa cidade nova, eu morava em Canoas, Rio Grande do Sul. Mas logo em Super seguida eu longe conheci também, né? minha esposa, comecei a namorar, então foi muito rápido também, que aí os familiares da minha esposa acabaram se tornando a minha família. Sim. Lá em Canoas, Lá em Porto Canoas. Alegre, ali pertinho. Ficou bastante tempo lá em Canoas? Não, entre indas e vindas 4 anos, mas putz, muda de time toda hora, vai e volta. Quantos E- times tu já jogou de Ah, futsal até hoje? Tem que me dar um tempinho, não lembro assim exatamente. mas- Mais de 20? Não chega a 20, mas mais de 10. Mais de 10. Mais de 10, mais de 10. Brasil inteiro? Norte e Nordeste tem alguma coisa de futsal? Não tem. Vai até Brasília, ali, Centro-Oeste e Uberlândia. Entendi. Belo Horizonte. Que É o bacana. máximo. Muito bom. E como tu caiu em Jaraguá do Sul? Né? Nessa carreira ali, tua se desenvolvendo, então, a partir dos 15, que tu escolheu o futsal, que tu falou, não, vou me profissionalizar, tu foi pro Rio Grande do Sul, e como é que tu caiu em Jaraguá do Sul? Eu tava em Horizontina já, 2005, 2006. 2005 a gente fez a semifinal contra a Malve Futsal. Foi o primeiro título da Malve. Na semifinal a gente ganhou o primeiro jogo. Falei, nossa, vamos tirar a Malve, vamos tirar o time do Falcão e tal. Falcão despontando como o melhor do mundo. Tinha sido eleito em 2004 como o melhor do mundo, na Copa do Mundo. E 2005 o time da Malve era imbatível, né? Não estava aqui ainda. E nós ganhamos o primeiro jogo da semifinal da Liga Nacional. Nossa. E eu fiz 2 gols nesse jogo. Nossa. Nossa. Então, de alguma forma, eu chamei a atenção deles. E aí, no outro ano, veio o convite, depois da Liga Nacional de 2006, veio o convite para integrar a equipe da Mal Futsal. E aí começou a minha história aqui em Jaraguá do Sul. Na minha chegada já teve estadual e Libertadores. Meu Ganhamos os 2 e aí começou. Quanto tempo tu ficou dentro do time? Jaraguá Futsal? Da Malve de 2006, metade de 2006 ao final de 2010 foi quando a Malve tirou o patrocínio da equipe e eu fui para a Rússia em 2011. Aí tu foi jogar na Foi Rússia. jogar na Mas isso é Rússia. outra história. Ele jogou muito tempo com o Falcão, que não tem como não falar da lenda, né? Pelo menos um minutinho. Tem que falar. O início foi na seleção em 2005, foi minha primeira convocação para a seleção brasileira. Ah, então antes Jogo. de jogar na Malve, tu jogou com ele na seleção? Sim. Ah, Então então foi vocês... convocado para a seleção e depois veio pro time da Malve. Isso. Ali quando eu estava em Horizontina, ainda em 2005, foi minha primeira convocação. Quantos anos jogou na seleção? Na seleção de 2005 a 2017. Meu caramba, ficasse 13 13 histórias. anos jogando completos, isso. no time da seleção brasileira Isso, de foram futsal. 3 mundiais, vários... Ali vieram os 2 títulos. Isso, 2 títulos mundiais Muito desses bom. 3. 5 sul-americanos, aí. Aí Muito vai longe, título, né? Pan-Americano do Rio 2007. Pan-Americano. Também foi importante, Rio. foi um passo importante para o esporte que a gente achou que seria um trampolim para
para as Olimpíadas, mas não foi, enfim. Aí mais história para contar também. Mais história. Depois conta essa do porquê do trampolim pra Olimpíada. Quero entender melhor. Aí agora conta um pouquinho pra nós. Foi pra Rússia. Como é que foi essa tua experiência na Rússia? Como é que é jogar com russo, viver na Rússia? Foi pra Moscou? Foi pra São Petersburgo? Foi pra onde? Eu sempre quis ter a experiência de jogar fora do país, né? Muito. Na Europa é o sonho de qualquer atleta, né? Não só futebol de campo, futsal também. Hoje é o polo do futsal, de Espanha, Portugal, a Rússia, no caso também. E primeiramente foi pelo lado profissional, né? Eles pagavam em dólar, enfim, foi bem bacana o contrato. Me deram 50% do contrato na mão. Que bacana. Tinha premiação por vitória, coisa inédita para o futsal, coisa que só tem no futebol de campo. Premiação por título, então fui pelo lado profissional, além da curiosidade de jogar fora do país. Chegando lá, me prometeram um preparador específico de goleiro e não tinha preparador específico de goleiro. Putz. Apesar de ter o técnico brasileiro e mais 3 atletas, mais 4 atletas brasileiros, eu não tinha a preparação específica no qual eu era acostumado aqui. Então, e lá tinha restrição de número de estrangeiros por jogo. Nós com 5 atletas brasileiros, um tinha passaporte. Outros 4 atletas não tinham, um tinha que ficar fora. Então metade dos jogos eu ficava fora. Nossa, então Porque acabou que... Joguei pouquíssimo, treinei pouco, engordei pra caramba. Aprendi a cozinhar, fui sozinho no início, família foi depois. Só que eu tomei a decisão rápida de voltar pro Brasil, fiquei só 6 meses lá. Ficou só 6 meses lá. Não cumpri o contrato todo, só que lembra, eu tinha pegado 50% do contrato na mão. Teve que devolver, O fazer presidente me enquadrou, falou, Thiago, tudo bem, eu te libero, não tem problema, mas você recebeu um dinheiro que você não trabalhou para receber. E era verdade. Sim. E aí eu já tinha feito o cálculo, já estava com o dinheiro na mochila, eles pagaram em espécie. Nossa. E eu Dólar guardei em em casa, espécie. eu não depositei. Eu falei, depois que eu fiz tudo isso, que eu vi a loucura que eu fiz. Porque lá tem histórico de saque de apartamento e roubo e tudo, lá em Moscou. Foi em Moscou, você perguntou. Foi em Moscou. A nossa base era Moscou. E então logo ele falou o valor, eu já tinha calculado, bateu certinho, eu tirei a mochila, botei em cima da mesa. Só pega e Foi vai. uma rescisão mesmo, bloquinhos. vai, acabou, falou, divide aqui, os 6 meses que eu trabalhei eu recebi. Isso, já tinha O recebido. contrato era quanto tempo? 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e Eu meio. fui na metade da temporada, fui em janeiro. Uhum. E ele Não quis arregalou procurar. o olho. Depois eu falo disso, tu não quis procurar outra oportunidade. Ele arregalou o olho. Mas como assim? Você já trouxe? Não, já. Eu fiz o cálculo em casa, tava em casa o dinheiro, tá aí. Se tiver errado, você me pagou errado, porque os bloquinhos estavam intactos, do jeito que veio do banco. Com o mesmo elástico ainda do time, tudo igual, tudo certinho. tudo igual. Nossa. E aí me liberaram. E aí eu voltei fiquei 3 semanas ainda sem time, 1 mês praticamente sem time. Batendo cabeça. Fora a história de conseguir me dar o direito de fazer isso, porque com o adiantamento eu comprei o apartamento que minha mãe morava em Natal, Rio Grande do Norte. Nossa. A história é longa. Aham. Eu consegui viabilizar esse meu retorno e voltei sem pensar, até porque isso era 2011 e tinha o Mundial 2012 para disputar. Eu queria melhorar minha preparação para o Mundial 2012. E sem contar que foram 6 meses com uma alimentação meio desbalanceada, pelo que tu Exato. falou, sem treinamento, sem jogar, nossa, pra Foi voltar... bem enferrujadão, assim. Lá, E aí eu tava num ritmo forte ainda de treinamento, né? Eu tinha 30 anos, eu precisava de volume de treinamento, né? Hoje já não preciso tanto de volume, preciso de mais de qualidade, mas naquela época era volume, além de qualidade, claro. E não pensei 2 vezes em voltar e fazer Tinha essa... levado tua família pra lá, a esposa? Eu fui 3 meses sozinho primeiro, elas foram nos últimos 2, 3 meses. Ficaram comigo. E depois voltou pro Brasil, só jogou no Brasil, não teve mais experiência Não, aí só... internacional. Não, eu não tive Traumatizou, mais né? Traumatizou ali. Pior que Espanha seria um lugar que eu gostaria de jogar. A Liga Espanhola é bem disputada, os melhores atletas estão lá. E é uma liga que eu gostaria de ter jogado, mas não pintou a oportunidade. Tranquilo. Mas e aí, quando tu retorna pro Brasil, tu retorna pra qual time daí aqui? Eu voltei para São José dos Campos. São José, para terminar interior de o São ano, Paulo. isso foi em julho. Terminei o ano, joguei a liga pelo São José, chegamos nas quartas de final da liga. E aí retorno para a região, vim para Crona, na época que hoje é o JEC, era Crona Joinville. 2012, 2013. Sim, eu lembro. E aí eu tinha um apartamento montado aqui em Jaraguá.
Eu comprei um apartamento aqui, comprei na planta e tal, montei até a minha saída do time no final de 2010. Em 2011 o apartamento ficou fechado. Em 2012 eu voltei, morei mais 2 anos em Jaraguá, mesmo jogando em Joinville. Ó, pros capitalistas que estão ouvindo esse episódio, que eu sei que tem um monte aí, um monte de capitalista pensando, no futebol de campo tu consegue sustentar todo mundo, mas o Thiagão tem uma carreira que mostra pra gente que o futsal também dá retornos bem bacanas. Obviamente não é um volume expressivo e estúpido dos poucos times de futebol que pagam muito também, porque não é o Não futebol são de todos. campo também, não é essa glória toda que todo mundo acha, não. Pegar time Série B, Série C, que é onde tá a maioria dos atletas, 90% dos atletas Não, vão estar vamos ali. citar um da Série A aqui, pega o Vasco. Pega Quando é o que pagou? Vasco. Eu Paga tenho nada. o direito de falar que eu sou vascaína. Paga nada, paga ninguém. Nada. Qual foi o último salário que pagaram? Então, realmente, a gente sabe que o futebol, né? A gente pode pegar Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, que vão ter salários Todo mundo pega ali exorbitantes, né? os top 50 jogadores do mundo, que são quem tiram mais de 100 milhões de euros. De zero não, mas de 10 a 100 milhões de euros vão ter outros 3 mil jogadores, por exemplo. Cara, o esporte é feito de quantos milhões de jogadores? Então o sucesso não é assim fácil. E tem... Mas o Thiago tá aqui pra provar que o futsal também consegue sustentar. Eu queria pedir pra ele quanto é que foi esse acordo da Rússia, mas ele não vai falar. Não vai falar. Ele não vai falar pra gente quantas doletas saíram ali. Quem sabe ele fala umas premiações pra gente aí, quanto Vamos foram. amadurecer essa conversa. Vamos quem sabe- amadurecendo, vamos convencendo. Olha aí, ó. Alguém tem alguma bebida alcoólica? Não, mas é porque os números, eles são legais da gente falar. A gente fala aqui num tom super leve, né? Eu também já fiz deals na minha vida que tiveram valores legais, já ganhei dinheiro com algumas coisas. A Gabriela ainda vai ter a hora dela de começar a ganhar Meu dinheiro Deus. com algumas coisas, por Tô enquanto tá sendo esperando, tô escravizado. Mas, às vezes a gente se apega demais a não falar os números, mas não tem importância nenhuma, é um mero dado aqui, né? Não quero às vezes nem falar do Thiago, a gente pode falar de um time, de alguma coisa, que nem a gente falou no começo das cotas dos Eu patrocinadores. só dei azar que na época que eu fui pra lá, o dólar tava 1,58. Putz. não Agora o foi dólar. esse Já momento. foi um bom contrato, mesmo assim. O dólar era 5 agora, É. imagina, nossa. Pra voltar pro Brasil seria magnífico, né? O poder de compra aqui Exato. com aquela conversão. Né? Poderia realizar alguns sonhos aí, que nem aquela história que você me contou da Captiva. É verdade, contei essa história. Tu me contou a história da É. Captiva. Quer que eu conte rapidinho? Conta essa história da Em Captiva. 2008, a seleção, o ciclo de 2005 a 2008, até o Mundial 2008, que foi o primeiro que a gente conquistou, ele foi especial. A CBFS estava vivendo um momento bacana de patrocínios, tinha Correios, tinha Chevrolet, Banco do Brasil, todas injetando muito dinheiro na confederação, e a confederação nos proporcionou uma preparação sensacional, com diárias por dia, né? A cada dia que a gente ficava a serviço da seleção, a gente tinha um valor. A cada jogo amistoso, a gente tinha outro. A cada jogo oficial, a gente tinha outro. Se fosse campeão, tinha um valor por título. Então aquilo foi se acumulando, e logo depois da gente ter sido campeão do Mundial 2008, o vice-presidente da confederação, além do combinado, ainda deu mais tipo 20 mil reais. Na emoção, no calor que a gente tinha sido campeão. E nisso tinha recém-lançado o C4 Palace. O C4 Palace era meu sonho de consumo, aquela banheira enorme. Não só teu, né? Com qualquer O carrinho que você gurizão. botava o perfume lá na ventilação, o carro ficava perfumado. E com esses 20 mil a mais, a Captiva também era lançamento. Aí, Outro carro lindo, 3.6 né? V6. Falei, acho que eu vou dar um upgrade no meu sonho. E aí me dei o presente, né? Me dei a Captiva. Nossa premiação foi até um pouquinho mais que o valor da Captiva. A Captiva na época era 95 mil à vista. Nossa premiação bateu 110, 120 mil, tudo, né? Que bom, Que cara. Então foi assim, um presentinho que no final das contas acabou virando a reforma da casa dos familiares da minha esposa em Porto Alegre. Olha só. Eu fiquei 1 ano e meio com ela e a casa caindo aos pedaços, né, dos familiares da minha esposa. Eu falei, putz, eu vou ficar com esse luxo todo aqui, lá eles... Pô, que coração. E aí eu Meus transformei familiares nem vêm me perguntar aqui, não tem. transformei o carro Tô numa brincando. casinha nova pra eles. Mas que bom. maravilha. Porra, Thiagão.
Isso Que eu não tinha exemplo. contado, né? Esse tu não tinha Essa contado. parte a gente tinha Pra contado. quem não conhece, a Exemplo. gente conheceu o Thiago em um evento empresarial, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de vida empresarial, o pós-carreira do Thiago no futebol, no futsal. Mas a gente conheceu o Thiago em um evento empresarial e aí, trocando ideia, conversando, ele acabou contando a história aí pro Thiago. E além de tudo, né? Os dois reis da comida lá. Tava até brincando com o Thiago no carro. Será que eu posso brincar com o Thiago assim? Porque na primeira vez que a gente conheceu o goleiro, falei, gente, mas tem que ter uma preparação física, né? Porque tava os dois, assim, ó, numa ponta um Thiago, na outra ponta outro Thiago. E dali aqui, ó, comida, Não. comida, comida. Falei, gente, o salgadinho. E eu só queria pegar um e tava lá, assim, ó, os dois ali, ó, batendo papo e aqui, ó. Colocando pra dentro. Falei, nossa, que bom que o jogador tem preparação física, viu? É, come. Eu não tenho a preparação física do jogador, mas a Nosso fome tem. gasto calórico é alto, né, Gabi? Tem que A repor, gente tem que repor. a altura, claro. altura. Qual que é o gasto calórico de um treinamento ali? Gasto Ai, a gente tem um gasto por dia por baixo entre 3.000 e 5.000 calorias diárias. por aí, né? É. Treina quanto tempo? Como é que é a tua jornada de treinamento? Conta pra quem é a galera, os maromba que ouvem a gente aí, querem virar de alto desempenho. Vamos ver, Depende da fase, né? No início da temporada, 4 horas por dia. 4 horas por dia de treino. E ele falando super tranquilo, né? 2 4 horas de horas. manhã e 4 2 horinhas horas da por dia tarde. de treino. 2 períodos, né? E isso temporada. só o físico? Ou isso já considerando também? Porque eu acabo seguindo nas redes sociais e a gente acompanha muito os teus treinos específicos de goleiro, que eu acho sensacional. Essas 4 horas de treino é focado também nesses treinos ou só de físico? Como é que funciona? Não, tudo junto. Ah, né? tá. Entendi. Essas 4 horas eles dividem de acordo com a época do ano. Então, início de temporada geralmente é mais treino físico. Aham. Mas a forma de trabalho, o método de trabalho do nosso preparador físico é já inserir os trabalhos com bola desde o início também. Então é um misto de treino físico e trabalho com bola. E no somatório dá umas 4 horas em média por dia. E alimentação super balanceada, regrada, tem que cuidar muito. E aí eu tenho minha nutricionista, inclusive. Vamos falar de parcerias agora? Agora, Bora pode. lá. Agora é uma boa hora. Tem a minha nutricionista, a doutora Renata Visotto, que atende ali na Espaço Maior, Academia Espaço Maior. E aí tem todo um planejamento de pratos e Eita, então calorias eu soltei pra e- ela a tua fuga, né? Ali e suplementos. Não, mas ela sabe. Eu falei pra ela, ó, eu gosto de comer. Me dá o equilíbrio. Eu não vou deixar de comer as coisas que eu gosto, porque é um pouquinho mais de fritura. Vou diminuir, mas deixar de comer chocolate, eu não vou deixar de... Se eu não puder comer enquanto eu sou atleta, com um gasto calórico absurdo, Quem dirá eu vou depois. comer quando? Quando parar de jogar? Quando parar de jogar que eu tenho que fazer restrição, né? Aham. E ela entendeu muito bem, e até brinquei com ela, ó, se já quer me restringir comida, você já tá demitida no primeiro dia. E aí ela deu risada. Deixa eu pegar a listinha aqui, aproveitar. Então, a doutora Renata Visotto é a nutricionista. Parceria, patrocinador Master Super Mega Topper, né? Material esportivo. Hoje é o único patrocinador que eu tenho o valor, né? Compensação financeira. Por isso que eu falo que é o Master. E aí os outros eu tenho uma... Hoje faz muito permuta, né? E dentre elas a doutora Simone Borgonovo, da Flui Vital, é fisioterapia com metodologia GDS, de cadeias musculares. A Entrelinhas, que é a Débora Volpe, é minha assessoria de imprensa aqui em Jaraguá do Sul, captação de patrocínio, enfim, consegue entrevistas também, matérias em jornal. A Picolim Loja de Fábrica, que eu fiz a parceria da minha cama sensacional. Outlet Home Decor, no qual eu consegui o meu sofazinho novo. Meu apartamento tava sem sofá, acredita, Gabi? A gente viu, eu tava até falando Eu pro tinha uma Thiago poltrona hoje. só. Eu não tenho TV Tu em tava casa. muito feliz com aquele sofá. Tava demais. Eu achei sensacional. Porque aquela publi foi verdadeira. Tu tava muito feliz. Eu falei, olha lá que sofá. Como ele tá feliz com aquele sofá, cara. Gostoso. A publi Foi bem não é legal. boa se tu não usa o produto, né? É verdade. Tem que ser real, tem que Eu ter... fui lá. Nossa, e dá vontade de levar todos, né? Porque a loja é sensacional. Transcende Arquitetura de Gestão, que é um dos meus sócios no projeto que eu estou criando aqui em Jaraguá. Ele ajuda empresas, consultoria, e faz todo o modelo de negócio para as empresas. E não é uma concorrência aí da New Agent, né? Não é o mesmo público, mas Não é mesmo. mas é parecido. E aí a parte que é muito boa, né? Restaurante e churrascaria Arveg.
Comi Já lança vi você garantida. alguma vez lá. Dá vontade de ir Sensacional. lá. Que é um parceiro do Jaraguá Futsal. E eu tive a sorte de ser o eleito de me alimentar todos os almoços. Eu faço minhas refeições lá no restaurante Churrascaria Arveg. Choperia Arveg, todos os meus jantares, quando você vê Choperia Arveg, pô, você vai todas as noites na choperia? Sim. Choperia não é só chope. Não. Lá tem chapeadas, tem várias formas de alimentação e bebidas também. Então, super tranquilo e comida sensacional. Eu acho que eu passei em todos eles, eu acho que é tudo isso. E o legal, Thiago, é que realmente tu usa todos os produtos que tu posta, que tu falou agora, né? Eu fico imaginando tu falando e eu fiquei imaginando todos os stories que tu já postou. Que nem a choperia da Arveg, tu tá lá e tu posta direto lá. E eu falo, meu Deus, gente, ele realmente... Tudo que tu foi falando aqui, tu vai usando mesmo. É difícil nessa área do marketing você vender uma coisa que você não compra. Uhum. Então, todas as parcerias que eu faço, né? É uma coisa que eu gosto, e eu gosto muito. Então, é muito fácil você vender uma coisa que você gosta muito. Exatamente. Então, sou suspeito para falar da choperia Arveg, do restaurante, enfim. O Thiago aqui do meu lado também, ele é suspeito, né? Porque esses dias a gente tava em algumas reuniões de patrocinadores. Ele queria sair de um patrocinador que a gente tá tentando, né? Verificar ali pra fechar o contrato. Ele queria sair de lá com o carro do patrocinador. Eu falei, Thiago, a gente tá indo pra fechar o patrocinador. A gente não vai comprar o carro do patrocinador. Calma, calma, segura. Eu falei, Thiagão, pelo amor de vamos fazer Deus. Eu tô tentando. Eu tô tentando ver assim, ó, uma publi aqui no podcast Pode Já por esse carro aqui, né? Eu tava de olho em um Mini Cooper lá, o Mini Cooper S. Não, ele não em tava só de olho. Ele 2017. entrou, ele ligou, ele me mandou foto dentro do Mini Cooper. Eu falei, pelo amor Não, de Deus. eu peguei as opcionais mais legais assim, mandei pra ela. Olha só que legal, assim. E se eu fizer uma besteira hoje? Não, mas agora estamos nos mudando pra Joinville, mais focados de novo, né? Eu tenho que aprender, às vezes eu desfoco, vou lá e compro um carro. Isso já aconteceu umas 5 vezes na minha vida. Vou aproveitar seu gancho. Vamos para as armadilhas aí Vamos. quando você Eita. começa a ganhar um dinheirinho a mais, tudo. Automóveis, eu sou louco por carro, né? Somos eu dois. Vejo review aquele de YouTube para escolher tudo, o próximo, tudo. até os que eu não consigo escolher. Tudo. Daí pra Ultimamente eu tenho visto Quanto review de Rivian do Audi RS6, 1.200.000, tranquilo, cara. Vou ali boa. no banco, pego, faço um Meu pico, já era. Deus. Fechou. Eu tô achando que é mal do nome, viu? É mal do nome, certeza. Porque o esse teu aqui. primo também, né? É, o a Thiago gente. da Motorbox. A gente Nossa. entrevistou É aqui. empresário aqui da cidade e por coincidência é Meu primo primo. da Gabriele. E por coincidência, é Thiago também. Ele também é apaixonado por carros. Aí. E ele É tem mal uma do nome. oficina de alto desempenho. A Motorbox é uma oficina de alto desempenho. Ele tem uma C63. Ah, Thiago, descobriram teu carro aí. Mas aí... V10 ou V12? V10, né? Acho que é a Vixe, aí C63. você me pegou. Não sei. O V8. Aqui é Sei- dele sei também. que- Aqui é A dele dele tem também. 500 CV de roda. Nossa. Mas enfim. Vamos lá. Então, eu acho que é mal do nome. Mas vamos lá, conta pra gente. Quais foram as armadilhas? As armadilhas. Isso, carro. O que eu mais gastei, assim, dinheiro foi em carro, trocando sempre. Eu sempre gostei de carro zero. Não vou dizer que foi armadilha, eu curti todos os carros, mas hoje eu não faria novamente. Hoje é o conselho que eu dou, né, para os mais jovens que começam a ganhar notoriedade no esporte, começam a ser chamados pelas melhores equipes, começa a ganhar um pouquinho mais. É necessário fazer um planejamento maior pensando nesse momento que eu estou hoje. E não que eu não tenha feito isso, eu fiz. Só que alguns investimentos eu fiz errado, 2 empresas que eu entrei que não deram certo, perdi um dinheirão. E até talvez por isso eu esteja jogando até hoje com 42 anos de idade. Além, claro, da paixão, eu ainda entro em quadra e ainda tenho aquele desejo, aquele sonho de criança que não acaba nunca. Com E certeza. ninguém né? pode negar, né? Assistindo os jogos, jogo- a gente vê o teu olho brilhando o tempo todo, Isso. mesmo levando bolada na cara. Apesar de que o dia a dia é muito sofrido, Sim. né? Todos os dias você levantar tal, já o corpo começa a reclamar, mas principalmente a mente começa a reclamar muito. Eu começo a pensar muito no que está acontecendo fora de quadra como um todo, no que eu vou, qual a próxima empresa que eu vou abrir para dar certo. E aí tem as ideias, enfim. As armadilhas de quem começa a ganhar um pouquinho mais e acaba ficando tudo muito fácil, tudo na sua mão. Sim. E aí foi uma coisa que eu gastei bastante, foi com um carro. Quais foram os assim que tu comprou e pensou assim, cara, eu gostei, foi divertido, mas não devia ter feito isso.
Não que eu não deveria ter feito isso, mas pensaria mais. Foi a Captiva, né? Que foi meio que na emoção, depois de uma premiação bacana, mas acabou sendo um presente, porque no Mundial 2008, além de ter sido o meu primeiro título mundial com a seleção brasileira, eu fui eleito o melhor goleiro, terceiro melhor jogador da competição, então... Foi um presente, foi um mimo. Exatamente. E às vezes a gente precisa disso Precisa, também, né? pra- A gente precisa não pra dar vai o gás, levar, né? dinheiro pro... Né? A gente não Exatamente. carrega junto, né? Quando a gente vai embora. Putz, se eu não comprar agora, eu não vou comprar nunca mais. É exatamente com esse sentimento aí, ó, de não levar o dinheiro embora, que eu tava lá. Então. Comprando Mas aí eu sou quem puxa ele pro chão. Porque, que nem eu falei pra ele, ok, a gente precisa? Não. O que a gente pode fazer pra alterar? A gente não tava muito feliz com o apartamento que a gente tava, a gente trocou de apartamento. É alugado? Só trocamos aluguel pra ajudou em nada, tá? Minha Ai, vontade de trocar de sim, carro, porra ajudou nenhuma. sim. Mudar de apartamento nunca muda a tua vontade de Ajudou comprar sim, um porque carro. aumentou os boletos, então tá tudo certo. Tá tudo Mas vamos lá, certo. esse negócio de projeto e de longo prazo, por que que eu não compro o carro que eu quero hoje? Eu posso comprar o carro que eu quero hoje, à vista ainda. Só que existe um projeto de longo prazo que é a independência financeira. Eu tenho um projeto de independência financeira total que é criado junto com as minhas empresas, né? Vendi 2 empresas recentemente. Investiu E mal em algumas empresas também. Já abri 4 empresas na minha vida, 2 quebraram em pouquíssimo tempo, mas faz parte do jogo, é jogo sendo jogado. E eu tenho um projeto de independência financeira utilizando a Bolsa de Valores. Invisto na Bolsa já há mais de 7 anos. E o projeto ele vem caminhando razoavelmente, mas as perdas que eu tive nesse projeto foram por tirar o capital da Bolsa para fazer outra coisa. Eu já cheguei a tirar capital da Bolsa para comprar carro. Isso não se faz. Nesse projeto eu poderia estar muito adiantado. Eu poderia estar muito adiantado nesse projeto, mas vamos lá agora. Tô pegando Pé no firme. chão. O dinheiro da venda dessas empresas é exclusivamente para investir. Nem colocando em outras empresas eu tô, é exclusivamente para lá. Essas empresas se pagam. Fora o Podjá que tá chegando lá. Mais uns parceiros aqui nós vamos conseguir nosso break-even. Vamos transformar o projeto empreendedor da cidade de Jaraguá do Sul também, mostrando belíssimas histórias, que é o objetivo do nosso projeto. E manter o foco é uma coisa muito difícil. É um conselho que eu tenho para várias pessoas, porque as tentações elas estão sempre batendo. Tu comprasse os carros, foi lá, é divertido demais quando tu pega, brinca. Também tive alguns carros já e não me arrependo nenhum de dizer assim, olhar para trás, não, nossa, fiz uma puta de uma cagada. Mas teve empresa que eu abri já que sim. Eu tava me segurando Mas pra não com- falar, mas já que tu falou, então... Empresa teve. Eu Meu posso Deus. dizer a mesma coisa, Thiago, porque esse carro sempre foi minha paixão e... É uma paixão, a gente vive talvez ele. eu não tivesse trocado tantas vezes, né? Talvez isso, curti mais tempo os que eu tive, né? Mas foi a Captiva, foi o que mais? Conta pra gente aí. Já vamos terminar eu esse papo do tive, carro. eu tive o Renegade, Diesel, Uhum. tive o Compass Trailhawk Diesel, com todos os opcionais, teto solar, enfim. E aí veio a pandemia, quando eu tava com o Compass. E aí eu tava no Corinthians em 2020, e aí teve um probleminha lá de redução salarial, eu tive que vender a Captiva para me capitalizar, já que o Corinthians estava pagando O 15, 20% do Compass, salário. né? O Compass. Isso. Eu falei Captiva foi né? o outro projeto. Eu tive que queimar literalmente Uhum. o Compass para capitalizar e passar esse período da Da pandemia Aí sem tu passou o receber. período queimando o caixa. Isso, né? exatamente. Meu, Além de graças 2 a Deus, empresas da que eu Uni- investi, também não me dei bem. Uma na No área mesmo de... período ali da pandemia. Não, antes. Ah, tá. antes. Porque meu porrada da pandemia As e as empresas. empresas junto ia ser. Uma antes, que era um cartão para cartão corporativo de incentivo à prática esportiva, mas que foi mal formulado na sua base e não foi para frente. E antes da pandemia, uma hamburgueria temática de videogame Pô, cara, que Putz, tava que para ideia abrir top. É e divertido. veio a pandemia. eu já me vacinei disso aí, fia. Não é assim, ideia divertida não é boa ideia. É um negócio muito divertido, você Inclusive, criar até- um negócio temático, mas se você analisar o histórico de empresas temáticas que quebram, é muito grande. Né? Empresas temáticas em Gramado, por exemplo, que é um solo fértil para qualquer coisa temática que você colocar lá, né? Criar uma atração dos ursinhos carinhosos lá vai bombar. Criar do Jurassic Park vai bombar. Criar do Tem, Godzilla inclusive, vai acho. bombar. Mas também quebram negócios temáticos lá.
Então a gente vê como é. São Paulo gira negócios temáticos o tempo todo, né? Isso. Tem pouquíssimos que superam 5, 6 anos de existência. A gente falou que legal, inclusive, porque a gente foi numa hamburgueria temática de videogame em São Paulo. Por isso que na hora que tu falou, a gente, meu, que massa. Mas volta pra vida real, porque... Isso aqui é um podcast de empreendedores, então como business, É. calma, vamos devagar. É Sim, muito difícil sim. encaixar um negócio temático. E a minha unidade seria uma unidade que eu participaria, seria a maior de todas que iria sair em São Paulo, no Morumbi. Meu, ali no Nossa. Morumbi. A gente foi lá no Morumbi Park. Inclusive, no Morumbi tem bonito. muita coisa temática e tem, inclusive, um dos maiores parques infláveis lá. Então, é bem temático essa questão ali. Então, é... E aí veio a pandemia, e aí houve uma briga entre os sócios, eu resolvi sair. Tô recebendo picadinho por um dos sócios e tal, vendi minha parte. Vendi uma empresa por conflitos também, Isso, com isso. sócio. Outra Mas, não, a enfim. outra foi E aí totalmente tranquila. você falou uma coisa, né? Putz, se eu tivesse feito, estaria muito adiantado. Putz, aí não é nem conselho, é uma coisa que eu compartilho da minha vida com as pessoas mais próximas. É essa palavra se, né? Depois que acontece, eu até brinco, tem um comentarista famoso aí do consórcio, que eu não gosto muito, porque ser comentarista de coisas que já aconteceram é a coisa mais fácil que existe no mundo. E eu critico muito esse comentarista por conta disso, porque não foi exemplo de atleta em lugar nenhum. E hoje quer dar palpite não só na área de dentro de campo, como na vida dos atletas fora de campo. Então eu fico que bom, muito né? louco com isso. Então por isso que o CI eu tô muito cuidado com isso, porque tudo que a gente fez serviu de aprendizado, as coisas boas e as coisas ruins. O você tem que fazer, você tem que focar no que você tá no seu controle, que é daqui pra frente, que é hoje. Né? Eu tô no controle aqui de não pegar essa placa e jogar. Não vou fazer isso, eu tô no Exato. controle. Não, Porque eu também sei não. que vai ser uma coisa ruim, porque eu já fiz outra vez e deu errado. O que a gente precisa tomar cuidado é só Aprendizado, aprender mesmo com os próprios erros e não cometê-los Isso. de novo, né? Exatamente. Eu Analisar também- o passado, né? A gente traz muito isso, porque às vezes a gente entra em ciclos, né? De, beleza, passei por isso, mas tô entrando disso de novo. Não vou esperar 8 anos pra fazer a decisão que eu posso tomar em 2 meses. Então, a gente inclusive passou recentemente por algumas situações de que, analisei o passado, errei lá, por que eu vou errar de novo? Será que eu preciso passar por 8 anos pra aprender de novo ou eu já não aprendi nesses 8 anos? Ou eu já não aprendi nesses 5 anos? Eu não sei do que ela tá falando, mas é isso aí. É isso. Eu tô tentando analisar que analogia sobre que situação que ela tá tentando No falar, off, né? no Mas off eu não me conto, lembro. porque não Me podemos conta soltar depois. nomes aqui. E aí, Ai, cara, falando já de sei o que que negócios, é. né? Erros do passado e o que a gente tá fazendo para não cometer esse erro de novo, né? Exatamente. Eu penso muito já em parar de jogar. Não sei se eu paro nesse final do ano ou se eu jogo mais um ano. E, em paralelo, eu tenho um projeto aqui para Jaraguá do Sul, que é nessa formação que eu busco, né? A gente já falou aqui da formação do... No comecinho a gente Eu contou. tô fazendo a faculdade de Educação Física para... Eu fiz uma clínica de goleiros aqui em Jaraguá do Sul. Lá em São Paulo tem uma escolinha de goleiros com o meu nome, que a gente criou uma metodologia de treinamento. E o diretor técnico da escolinha veio para cá, a gente fez 3 dias de clínica aqui em Jaraguá do Sul. E aí eu participei com ele dando treinamento para as crianças que se inscreveram para participar. E aí meu olho brilhou ali, porque eu vi a evolução dos goleiros que participaram de 3 dias, uma evolução absurda, eles absorveram muito rápido as informações. Que bacana. De como fazer uma defesa mais fácil, sem se machucar, mais veloz. E aí aquilo me brilhou o olho e veio um insight de negócio, né? Como que eu posso formar uma nova geração de goleiro com uma metodologia que eu acredito, Que mas funciona, né? Porque é que tu funciona, utiliza. que funciona e que dá resultado muito rápido e que não seja só para goleiro, seja para outras coisas também. Como é que a gente pode fazer atividade física atrelada a esporte de uma forma simples e que incentive pessoas que não praticam atividade física ou que tenham, de repente, já pensaram em fazer e não sabem como começar. Então está surgindo um negócio aqui em Jaraguá do Sul, estamos fazendo canvas agora, eu e mais 2 sócios estamos decidindo o local para proporcionar atividade física ligada ao esporte com multiprofissionais. É um centro de qualidade de vida com nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, entre todas as psicologia especialidades. do esporte entra muito bem aí também. Psicologia também, para proporcionar atividade física e a gente faz
as perguntas pro aluno, qual esporte te agrada, que você gostaria de praticar, ou que você tem curiosidade e nunca praticou. E a gente vai ter nesse centro de qualidade. Então ela não vai ser um centro focado em futsal. Vai ser amplo, vai Não, ser a ideia, esportes. lembra que eu te falei? Um insight. Como formar uma nova geração de goleiros com uma metodologia que fique mais fácil desse goleiro realizar a defesa sem se machucar, mais veloz. E aí eu expandi isso para a prática esportiva como um todo e para outros esportes, e quero profissionais de todas as áreas junto nesse negócio. Que legal, que bacana. Então, conta pra gente um pouquinho como é que tá sendo pra ti essa trajetória aí dentro do ramo empresarial, né? Tu falou pra gente que já investiu em 2 empresas, né? Mas conta como é que tá sendo. Tu falou ali do processo de Canvas, né? Até se quiser explicar pra gente o que é Canvas, pra quem tá ouvindo a gente, mas não entende muito bem. Provavelmente eles estão falando do Canvas Business Model, pessoal. É o Isso. modelo de negócio que a empresa está se encaixando, como vão se encaixar os fornecedores, os clientes, toda a cadeia de matéria-prima, toda a cadeia de suprimento, toda a gestão do negócio vai se encaixar ele. Isso é o desenvolvimento de um Canvas Business Model. Existem vários modelos, o Sebrae tem um dos modelos mais bem desenhados do Brasil, mais simples para quem quer estudar E Canvas. gratuito, inclusive. Gratuito, você pesquisa ali Canvas Business Model no Google, você vai encontrar dados para como aplicar isso e entender se o negócio que você quer criar é viável. Porque a primeira ideia do Canvas é verificar se você tem tudo na mão mesmo que precisa para criar esse negócio e se no fim do dia ele é um sonho ou ele é um negócio que vai se sustentar no longo prazo, vai ser perene. O mais importante para um negócio, gente, é ser perene, se sustentar, obviamente, o mais rápido possível, mas nem velocidade nem sempre é a régua do jogo, e sim o tempo de distância que esse negócio tem, o tempo de vida que esse negócio vai ter. E Né? Thiago, Eu pedi pra ele repetir tudo de novo. só pra gente botar anotar. no gravador. Vai ficar gravado. fica gravado, vai fica tranquilo. Está A no gente até episódio. faz um corte e te manda. Ó, Ótimo. fica perfeito. Eu, pessoalmente, já desenvolvi mais de 40 Business Model Canvas, né? Quando a gente Me estava obrigou a abrindo... desenvolver alguns também. E sabe o que Passei foi pra mais Gabriele divertido, vários. por enquanto, nesse processo do Canvas? Proposta de valor. Total. Cara, que a gente tá se divertindo. A proposta de valor, ela é o mais nobre, né? Ela é o caminho, ela é assim, uma obra de arte vitoriana. Porque quando você está vendo e idealizando realmente por que você vai fazer aquilo, né? O Simon Sinek fala que começa pelo porquê. E quando você está vendo o porquê que você vai criar esse negócio, que vidas você quer impactar, como você impacta a sociedade, é onde brilha o olho. É o mais importante do negócio, mas depois vem a sustentabilidade dele. Eu gosto muito da parte nobre, é sensacional, defendo que todo business tem que ter uma parte nobre muito, muito bem construída, missão, visão e valores bem construídos. Mas a gente também tem que cuidar com a nobreza não sobrepor a sustentabilidade. Como é que o negócio se sustenta no fim do dia? Como é que vai pagar as contas desse negócio? Né? Mas é sensacional porque o momento que o dono vai realmente se divertir é na proposta de valor. E lembra que eu te falei no começo, Thiago? O incentivo dos meus pais, quando me levaram para fazer o teste com 7 anos de idade, qual foi o objetivo deles? Te dá um espaço para fugir um pouquinho daquela sociedade. Proporcionar atividade física e trazer com isso disciplina, Responsabilidade, maturidade. maturidade e tirar dos problemas sociais. Isso aí. Então eu quero atrelar isso também, esse negócio. Muito bom. Crianças, vai ter um lugar reservado para as crianças praticarem atividades lúdicas, todas atreladas ao esporte. Você conhece o Toca da Patota do Shopping Sim. Jaraguá? Aham, bastante. Nosso Você- afilhado vai. O Fred, que é o proprietário do Toca da Patota, é o meu sócio. Ah, que legal. E aí eu falei para ele, Fred, já pensou em ter um espaço como você tem o Toca da Patota no shopping, mas que esse espaço seja direcionado para incentivar as crianças a praticar esporte? E aí ele, caramba, cara, eu já pensei, mas não sabia como fazer isso. E onde fazer isso. Então você imagina ter um local que proporcione isso para as crianças também. Você vai levar no filho de vocês, não sei se vocês têm filho, Não, né? Não, ainda não. ainda não. Então você imagina, vocês querem praticar atividade física, não tem com quem deixar a criança. Ou o Thiago vai primeiro, deixa o filho com a Gabi. Ou a Gabi vai, deixa o filho com o Thiago. Por que vocês não vão juntos, deixa a criança fazendo Atividade na dela. idade dela a e vocês lúdica fazem lá aprendendo.
na idade de vocês. Estão ao mesmo tempo. Muito bom. Então é tudo isso que a gente está pensando e Depois tu me sempre explica melhor esse negócio. com muita diversão. Você vai entrar lá, você vai se divertir. Você não vai... Ai, vou lá pra academia. Não, se pra gente, que a Não. gente entende que é saudável, eu odeio academia. Assim, eu tento, eu juro que eu tento. O Thiago Ótimo. tá aqui, ó, como prova, eu tento. Mas eu não gosto. Você não vai gosto. ter um treininho personalizado lá. Você vai se divertir muito, vai Eu praticar esporte. Ela vai no espaço que das você crianças, Eu que quero no conhece. espaço das crianças. Você pode entrar lá com seu filho e fazer atividade com seu A filho gente precisa também. de um filho. Dá Calma. pra resolver Não, isso. não. Se Porque- quiser me não, chamar de padrinho, eu tô aí. Mas Porque Vamos lá. assim, eu acho Opa, vamos maravilhoso. acelerar o processo. Eu acho maravilhoso. Hoje em dia eu faço estágio também com crianças. Eu faço aplicação de oficinas lúdicas de prevenção e de conscientização ao abuso sexual infantil em Joinville, né? Em parceria com a Delegacia da Mulher, da DPCAM lá de Joinville e a Secretaria de Educação e a Univille. A gente tem uma parceria de estágio, então eu trabalho com crianças hoje em dia. E eu sei o quanto o lúdico é importante para elas. Porque se não for lúdico, não for algo que chame a atenção delas, elas não vão ficar. E aí eu quero fazer parceria com empresas para justamente também pegar esse lado social. De alguma Vamos forma. conversar, Que que o Podiá bacana. tem muito desejo de participar de cunho social também. A gente aqui do Podiá também apoia algumas iniciativas e uma delas é a JCI, que é uma iniciativa para ensinar algumas skills para pessoas que são skills? Não, são treinamentos, são palestras, são oficinas, são workshops que ensinam pessoas que não têm oportunidade de pagar por isso, como controlar um estoque em uma empresa que está iniciando, como controlar o fiscal de uma empresa que está iniciando, porque muitas vezes começa um pequeno comerciante porque ele tem vontade, tem desejo de ser independente, de criar sua própria empresa, mas ele não conhece nada sobre os campos de gestão, os campos que estão ali por trás. E a JCI vem ajudando muito isso e também leva para dentro de comunidades. Ela é uma ONG que está no mundo inteiro. Se eu não me engano, são mais de 70 países, ou mais de 80 países. Eu conheci o pessoal aqui de Araguá, que já tocou projetos na Colômbia, no Equador, no Peru, no Chile. E trouxeram essa ONG para Jaraguá e a gente aqui do Podiá ajuda a divulgar os trabalhos deles. Quando acontecerem eventos deles, a gente sempre vai estar divulgando, também fazendo uma força, junto com o que o Podiá quer conquistar com muita força, que é a audiência, né? Nós somos uma empresa de entretenimento, então o nosso maior valor é a nossa audiência. E a audiência que nós vamos conquistar ainda, que estamos aqui no início do nosso projeto. Então, temos aí, se tiver outras ONGs e tal, também quiserem entrar em contato com a gente sempre vai tentar ajudar. E entidades e empresas privadas que também têm um cunho social, mesmo sendo empresa privada, com um lucro como benefício, não tem problema nenhum. Somos capitalistas nessa mesa, todo mundo. E quiserem também trocar uma ideia com o Podiá, nós estamos aqui. Isso aí. Mas e aí vocês estão atrás, então, de empresas para estarem dando todo o suporte ali para vocês nesse projeto? Como é que tá funcionando? Não, hoje o que a gente está mais pesquisando é local, né? Ah, tá. Local. Precisando de uma estrutura básica, estrutura física básica. Quantos A metros gente- vocês estão precisando para o nosso povo aqui, ó, que vocês que de imobiliária e tal, que escutam o Podiá, quantos metros vocês estão precisando? Que bairro mais ou menos vocês querem? Nosso sonho de consumo, pelo menos 1.000 metros quadrados. Uhum. Pra Centro gente de Jaraguá do fazer- Sul? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Pega uma extensão aqui, Nova Brasília, Ilha da Figueira. Dá pra pegar uma Baipendi. extensão. Baipendi. Essa região. Temos Muito um local que a gente está conversando, né? Sim. Se der certo vai ser sensacional. Se não for, a gente vai trabalhar um pouquinho mais e pesquisar com mais calma o local mais adequado. Também para ficar mais de fácil acesso, né? Enfim. Muito bom. Estamos na fase do Canvas ainda, tá bem, tá embrionário, apesar de que a ideia ela é bem complexa. A gente ainda tá conversando muito com pessoas do ramo também para Vocês estão buscando sócios, entender buscando melhor. Não, investidores? sócios não. Investidores, talvez, É. a gente ainda tá em fase de discussão. E como Mas a tá ideia se- está formada, tá? A essência ela tá formada e tem tudo para dar certo. Muito bom, bacana. Thiago. E como que tá sendo pra ti? Que foi jogador, né, ali, anos da carreira, acabou investindo em algumas empresas,
mas agora focar nesse projeto, aprender mais sobre empreendedorismo, entrar nesse mundo, né? Eu pergunto porque eu também estou entrando um pouco nesse mundo agora, então até compartilho um pouco da minha jornada do dia a dia nas redes sociais. E não é uma jornada fácil. Todo dia tu aprende, acho que o Thiago, anos empreendendo também, continua aprendendo todos os dias. Como tá sendo pra ti? Sair da quadra e ir pra, digamos assim, outra quadra, outros campeonatos, outros jogos, né? Porque tudo é um game hoje em dia. Eu sempre tive muita sorte de ter outros atletas do meu lado que sempre pensaram mais ou menos parecido com a minha forma de pensar, sempre preocupando com o pós-bola, né? O Leco é um empreendedor nato aqui de Jaraguá do Sul, né? Tem a construtora, a incorporadora. O Franklin também tem uma empresa de grande sucesso, também na área de habitação aqui em Jaraguá do Sul. Converso muito com o seu Vandair, que já veio aqui, se não me engano foi o primeiro. E foi o segundo episódio. convidado. O segundo. Isso. Junto com o Valdemar, né? Foi uma aula que ele pode já, eu assisti esses dias. E tento também sempre me comunicar com eles para aprender cada vez mais. A própria empresa que eu trouxe para patrocinar o Jaraguá do Sul, o Jaraguá Futsal, que é a 3778, gestão de saúde corporativa, também estou fazendo um trabalho com eles de captação de empresas para eles entrarem com o projeto deles aqui na região e crescer aqui na região. Então estou sempre conversando e estudando formas de fazer da melhor forma possível para que eu não cometa os mesmos erros que eu cometi no passado. Esse é meu momento atual. Muito bom. Sempre lembrando que eu ainda sou o goleiro Thiago. Eu ainda dependo do goleiro para que as coisas fora de quadra Sempre aconteçam. tu vai ser o Então, goleiro Thiago. Acho que isso nunca vai sair vai sair da de sua ti. essência, né? Não, ainda preciso dos resultados do goleiro. Sim, sim, sim. Né? Não só do relacionamento que o goleiro criou na cidade, no Brasil, enfim, né? Sim. Então eu também tenho que me concentrar no dia a dia de treinamentos para quando chegarem os jogos também realizar o meu Então é melhor papel. dividido, né? Bem dividido. Metade do dia ali, digamos, né? Que tu deu exemplo de 4 horas. 4 horas goleiro, 5, 6, né? 4 Arredondando horas ali. treinamento. Treinamento, Nem né? foca, né? Fixo ali. Cabeça pros jogos também. Mas a parte empreendedora ali também. Indo junto. Faculdade, né? Faculdade, meu Inclusive, Deus. saindo daqui tem que ir correndo, porque eu tô perdendo uma aulinha ao vivo, aí eu vou lá na aula gravada. Te entendo, te E aí entendo. tem uma prova por dia para comprovar que você assistiu a aula. Caramba, bem Hoje em puxado, dia é o bem EAD tá ficando... Mas não tô reclamando, tá? Eu acho muito legal, né? Hoje a minha base familiar está em Sorocaba por um projeto de vida que a gente criou para eu e minha esposa criamos para nossa filha. Nossa filha está no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, então ainda vai ficar mais um ano lá em Sorocaba estudando. E eu tô aqui sozinho. Como ocupar o tempo da melhor maneira possível para não bater aquela saudade que sempre bate e não tem jeito? Mantendo a cabeça ocupada. Aproveitando o tempo que eu estou só para aprender, absorver informação. Com certeza. Testar e errar, testar e errar e não errar de novo. E a melhor forma é com os estudos, não tem. Me relacionar com pessoas influentes na cidade. E você Estar aqui tá com indo vocês é muito um bem. baita aprendizado também. Teve o evento da New Agent, que eu fui lá participar. Que o Thiago apresentou todo o evento. Que a gente comeu bastante no final. né? Comeram bastante no bastante final. no final. Comeram bastante no Essa final. parte a gente vai sempre- lembrar, porque tava muito bom também o coffee. Sempre do lado de pessoas que vão me fazer crescer de alguma forma. Com E certeza. tá sendo um Existe baita uma aprendizado. frase que, inclusive, eu aprendi com o Thiago, que se você quiser ser um falcão, ande com um falcão. Não falcão, o do, né? Vocês entenderam? Mas se você quer voar, você precisa andar com passarinhos. Não tem como você querer voar e andar com... Existe uma frase que o Zema sempre fala, governador Zema de Minas Gerais, que eu tive muita participação no Partido Novo. Eu gosto muito dos políticos do Novo. Não é para falar disso, mas enfim. O Zema, ele fala uma frase mineira que é andando com os bons que você fica melhor. E essa frase é mais óbvia impossível, não tem como não dar certo quando você está andando com os bons. Então, tem Você que não andar se com os bons. contenta em fazer menos, né? Não. Eu tive o privilégio e também um pouquinho de competência de estar sempre nas melhores equipes. Mas por que eu estava nas melhores equipes? Porque a primeira vez que eu entrei, eu me tornei um dos melhores junto com eles. Então, isso dá um norte
Dá bem um mais grande legal, valor. né? Se É aconselhar bem- com esses caras, conversar Exato, com esses E caras. querendo ou não, em qualquer conversa que tu tem, tu acaba tirando algum ensinamento, tu acaba levando a tua régua mais pra cima também, porque tá fazendo, pô, tô gostando do trabalho, queria fazer igual, queria fazer próximo, queria até talvez fazer melhor, então andar e estar nesse meio, né? A gente sim, acabou se encontrando nesse meio, então faz muito sentido estar nele. É algo que vai trazer frutos muito bons e acredito que já tá trazendo pra ti também. Pessoal, a Amém. gente vai se encaminhando pro final, porque a gente sempre passa de 1 hora de episódio, né? Já passamos aí de 1h15. Vamos nos encaminhando aos finalmente. Eu quero fazer convite, Tiagão, para você se despedir dos nossos convidados, passar uma mensagem aí de como está sendo tua carreira, como você está orquestrando o final dela, e também passar uma mensagem para a gurizada que está começando a jogar agora, que tem você como exemplo. Hoje, se a gente recebeu um fã teu aqui no começo para tirar uma foto contigo, isso é um grande exemplo para muita gente. É muito importante a gente ter exemplos na vida. Então, passe uma mensagem para essa galera. Pesado, hein? Pesado. Bom, eu vou resumir nossa conversa, né? A mensagem, ela estava em praticamente todas as frases, né? Você sempre começa com incentivo a fazer alguma coisa, né? Eu no esporte foi incentivo dos pais. As escolhas ainda são suas, né? A gente tem os caminhos a seguir. Você sabe quais são os caminhos certos, os caminhos errados. Ao mesmo tempo que você sabe, as escolhas não são fáceis, né? Estudar muito, não esperar que o esporte vá ser a solução de todos os seus problemas, né? No meu caso, eu dei sorte, que virou uma carreira, de diversão virou carreira, virou profissão. Eu nunca deixei de me preocupar com o futuro, apesar de ter errado e tropeçado bastante no caminho. Sigo Mas aprendendo. segue aprendendo, isso aí. Sigo aprendendo. Tento extinguir do meu vocabulário a tal palavra se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse feito. Enfim. E sempre que você errar, aprender com aquilo, usar como trampolim para não errar de novo e para que a partir daquele erro você tenha um crescimento absurdo. Esse é meu pensamento e é o que eu estou tentando colocar em prática e serve para qualquer ponto da vida, seja profissional, pessoal, enfim. Excelente. Que bacana. Mente forte, corpo forte também, né, Tiagão? Dá pra ver que tu tem uma mente muito forte. Exatamente. E só quero... Desculpa te cortar, já te cortando, Tiagão. Tô com esse livro na minha cabeceira. Comece pelo porquê Muito bom. e qual é a sua obra. Isso, Pedro eu ia perguntar exatamente Se isso tu tinha agora. algum livro aí pra gente? Isso aí, se tu tiver algum livro que você tá lendo ou que serviu de inspiração pra ti, puder indicar pro pessoal, que já meio indicou ali. Tem um livro muito bacana que eu já grifei ele e sempre retorno nele, que é O Mais Esperto que o Diabo. Nossa, bom demais. Napoleão Hill. Sensacional. Uhum. E aí eu tô nesses dois agora, tô na minha cabeceira, além, claro, da Bíblia, que eu também Muito. comecei a dar uma geralzona também para nortear alguns pensamentos. Bom. Muito bom. Comece pelo porquê e qual é a sua obra, que é justamente isso que eu compartilhei com vocês. Uhum. Como que eu vou ajudar uma nova geração de goleiros ou novos apaixonados pelo esporte com a história que eu criei. Muito bom. bacana. que Então bacana. é isso que eu estou estudando agora. E Thiago, agora pra finalizar, conta pros nossos ouvintes como eles podem te acompanhar, como eles podem te achar, tuas redes sociais, faz teu jabá aí. A principal é o Instagram, né? Goleiro Thiago sem H. Goleiro Thiago no Instagram, manda direct lá, fala que assistiu o Pod Já, a gente troca uma ideia, Bora. tira Fechou. dúvidas Isso e vamos crescer juntos. Bora. Isso aí. E também não se esqueçam de se inscrever, pra quem ouviu até aqui e não é inscrito. A gente tem o nosso canal no Spotify e no YouTube, onde a gente posta os episódios toda quarta-feira, meio-dia. E também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, @podcastpodja. É isso aí. E é Muito isso aí. obrigado, Gabriel. Muito- Mas eu tenho só uma última frase para falar para vocês. Que eu sou um grande fã de esporte por conta do esporte ser uma zona de crescimento muito grande para as pessoas. E eu assisti recentemente um documentário da Netflix, acho que é produzido pela Netflix mesmo, que se chama The Playbook, que é um documentário que conta sobre as carreiras dos maiores técnicos do mundo e como é que eles cresceram
na carreira e fizeram seus times virarem times vencedores. Eu digo pra vocês que ali é ouro puro, minerado, tá? Tem muita coisa boa no The Playbook, então pra quem também tá nessa área de dicas aqui agora, The Playbook, Netflix, vale super a pena. Isso aí. Fechou, E gente. finalizamos Muito obrigado. hoje. Muito Eu tô obrigada. assistindo Arte da Negociação do... Bom demais. Não o nome é Arte da Negociação, mas o Peaky Blinders. Né? O Peaky Blinders, muito bom. sim. Peaky Blinders. É bom demais. Peaky Caramba, Blinders é uma baita muito demais. legal. Já assistiu Billions? Billions também, já assisti. Billions é muito bom. Mas é isso aí. Suits. Suits é bom demais. Quem mais? Tem um monte daí de série boa, né? Eu assisti Tulsa King esses dias. Cara, uma série que tá no Paramount Plus. Vale cada segundo assistindo essa série. Não sei se tu já assistiu, do Paramount Plus também tem Yellowstone. Saiu Pancada. até uma caminhonete da RAM. É porque Yellowstone é sobre Yellowstone. Montana nos Estados É Unidos. linda. Pô, Yellowstone, pancada. Eu Mas, não- pessoal, a gente precisa ir, porque É esse verdade. conteúdo ainda vai estar no episódio, pode já. Tá. Eu achei que Esse eu ia esse cortar. da caminhonete vai estar já, nós vamos deixar isso aí Então tá lá, bom, de então tá bônus. bom, deixa aí. Então fechou, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Lembrem-se obrigada. de curtir o nosso vídeo, mandar um comentário pro Tiagão ali pra nós, Isso aí. falar com a gente no nosso Instagram também. E até o próximo episódio do podcast Pode Já. Valeu.